Meus irmãos, o título da nossa reflexão de hoje é Um Coração Circuncidado que Faz Discípulos. No livro de Mateus, o último capítulo de Mateus, aliás, os dois últimos versículos do capítulo 28, que é o versículo 19 e o versículo 20, Mateus registra a última ordem de Jesus antes dele subir ao céu. E essa ordem de Jesus ficou conhecida como a Grande Comissão. A Grande Comissão. E quando se fala em Grande Comissão, imediatamente a gente se conecta ao que Mateus escreveu. Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi a última ordem de Jesus registrada por Mateus. Então, esta grande comissão, ela é entendida como uma ordem de Cristo, uma missão da igreja e uma necessidade do mundo. Essas palavras são do pastor Hernani Lopes. Então, fazer discípulos é formar a próxima geração de adoradores, é ensinar os filhos a adorar a Deus. É interessante que o Asaf escreveu no Salmo 78, no versículo 3 e 4, ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos ensinaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Bem, então, evangelizar, fazer discípulo, é um dever de todo cristão. É nesse sentido que eu vou tentar mostrar para vocês o que tem a ver um coração circuncidado fazer discípulo. Eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar uma história de que casais que bebem água daqui da igreja acabam engravidando. Isso não é uma verdade, um dado científico. Não é um dado científico, mas a gente pode observar que existe alguma coisa de verdade nisso. Porque vejamos, eu não lembro, vocês têm esse motivo de orações, vocês já viram quantas grávidas estão? Já viram? Nunca, eu vi desde quando começamos a registrar, nunca, nessa lista de pedido de orações, houve apenas um pedido de um nome, 2 nomes, ou não houve nenhum nome. Sempre há vários nomes. E daqui a pouco, eu acho que agora tem 7, mas daqui até depois do retiro, deve aparecer mais pedindo para orar. Esta igreja, ela segue à risca o que Deus mandou em Gênesis 1:28, serem fecundos e multiplicai-vos, sede fecundos e multiplicai-vos. Nós estamos seguindo à risca isso. Mas nós também temos observado que, por essa razão, nós podemos dizer que a nossa igreja é muito fértil. Ela é fértil. E por conta dessa fertilidade, o ministério infantil ele tem crescido e tem obrigado o pastor, a direção, o conselho da igreja a pensarem em maneiras de como atender essas dezenas de crianças com reformas estruturais. Todo ano tem reforma voltado para essas crianças, para acolher essas dezenas de crianças que estão sendo discipuladas no caminho do Senhor, crianças que estão sendo ensinadas a andarem em retidão, crianças que estão sendo ensinadas a terem fé, que no momento certo, tenho certeza, assim como nós fizemos, elas confessarão Jesus como seu Salvador. Elas estão sendo discipuladas para isso. Vocês já perceberam que no domingo, quando o pastor chama as crianças, não tem lugar mais aqui para a quantidade de crianças que vêm? E olha só a quantidade de cadeiras vazias que saíram. Então a nossa igreja é uma igreja muito fértil. Então, pensando nessa fertilidade da igreja, surgiu a reflexão. Eu comecei a pensar,
Pode um cristão que tem um coração circuncidado pelo Espírito Santo não ser fértil espiritualmente, não fazer discípulos? Eu vou repetir. Pode um cristão que tem um coração circuncidado não fazer discípulos? Um coração circuncidado faz discípulos. Mas o que a circuncisão tem a ver com fazer discípulos? Qual é a relação? O que tem a ver fazer discípulos com a grande comissão? Para isso a gente vai precisar entender um pouco do contexto histórico desse termo circuncisão, quando apareceu pela primeira vez na Bíblia. E começou com Abraão. Deus chama Abraão da terra de Ur dos caldeus, diz assim: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, tá? Nesta terra, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, seu nome será engrandecido, e em teu nome nações da terra serão abençoadas. Abraão, da tua descendência, Abraão, vai sair o Messias. Isso está narrado em Gênesis capítulo 17, do versículo 1 a 11. Eu peguei especificamente o versículo 7 e 10, diz assim, Gênesis 17, 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações. Versículo 10, estou lendo Gênesis capítulo 17, esta é minha aliança, que todo homem entre vós será circuncidado, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Nesse primeiro momento, aparece o termo circuncisão. Então, a partir de então, Deus estabelece uma aliança com Abraão, e ele chama essa aliança de circuncisão. A circuncisão é a marca que selava a aliança e identificava Abraão e seus descendentes. Então, todos os homens nascidos de Abraão, agora, eles passariam a fazer parte dessa aliança que Deus fez com Abraão. Inclusive, o próprio Jesus, quando foi apresentado no templo no 8º dia, Lucas narra isso no capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, completado 8 dias para a circuncisão, para que o menino fosse circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Então, a circuncisão, ela se tornou uma marca visível de diferenciação étnica, porque ela identificava um povo escolhido, um povo separado, um povo obediente para Deus. Então, essa era uma circuncisão visível. Mas, ao mesmo tempo que a circuncisão, ela identificava um povo obediente, o termo incircuncisão, ao contrário da circuncisão, ela tem um significado de desobediente, ou desobediência. Então, incircunciso é sinônimo de alguém que não pertence à família de Deus, e circuncidado é aquele que pertence à família de Deus. Então, nesse sentido, a gente pode, eu até me lembro da história da primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, como Davi ficou indignado quando Golias afrontava o exército de Deus, e ele dizia assim, Davi chegou para ele e disse, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Incircunciso. E o que mais me chamou a atenção também foi no Novo Testamento, quando Estevão, está narrado em Atos, no capítulo 7, versículo 51, quando na defesa de Estevão se vira para os homens que querem matá-lo, apedrejá-lo, ele diz assim, homens de dura cerviz
e incircunciso de coração e de ouvido. Olha só quando ele diz, homem de dura cerviz. Em termos, a gente às vezes lê esses termos e não consegue visualizar, obrigado minha filha, visualizar o que significa. Cerviz é essa coluna aqui cervical. Homens de dura cerviz, quer dizer, homem que não consegue se inclinar e reconhecer o senhorio de outro. Homem de dura cerviz, homem que não consegue abaixar a sua cabeça. Incircunciso de coração e de ouvido, incircunciso que não consegue obedecer o que ouve. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram, olha que legal, a gente fica lendo direto ali, ó, não pode virar para cá, homens incircuncisos que sempre resistiu ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Agora preste atenção, quando se trata da questão da incircuncisão, ainda com o povo de Deus, no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, diz assim, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidai o vosso coração, e não mais endureçai a vossa cerviz. Se o seu coração for circuncidado, você agora está apto para obedecer, e vai se inclinar, e vai reconhecer o Senhor como seu Deus. Ele está dizendo, sede obediente. Agora preste atenção, uma coisa que ele vai falar, que isso eu considero como um axioma. Eu sei que muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar essa palavra, axioma da salvação. Eu vou explicar, calma, não é nenhuma heresia não é nenhuma heresia. O pastor falou que vai assistir depois essa reflexão, ele vai fazer as anotações, ver as heresias. Não, claro que não tem heresia, mas eu chamo de axioma. Nas ciências exatas, quando a gente se depara com uma verdade que é reconhecida universalmente, e uma verdade que você não consegue provar com meios racionais, mas é uma verdade, não tem cálculos, a gente chama de axioma. Então, eu vou chamar, abre aspas, de axioma da salvação, só para encaixar direto no que eu estou pretendendo mostrar mais adiante. Deuteronômio 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Agora, troque essa palavra, amares, porque João disse, quem ama, obedece. Agora, troque essa palavra amar por obedecer. Neste mesmo contexto, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para obedecer ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua alma, para que vivas. Então, aqui é estabelecido o princípio básico da salvação. O que é isso, Acácio, que está falando? Eu estou dizendo que todo salvo em Cristo Jesus tem o coração circuncidado pelo próprio Deus, porque é o próprio Deus que circuncida o coração do salvo, é o próprio Deus. Preste atenção no que Paulo vai trazer em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, uma pessoa que crê em seu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e confessa Jesus como Senhor, ele é salvo. Se ele é salvo, ele tem o coração circuncidado pelo Espírito Santo, ele nasce espiritualmente de novo, ele se torna uma nova criatura. Paulo diz isso na carta aos 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás.
Então, nascer espiritualmente, ele tem um significado que vai muito além da nossa compreensão. Racionalmente, a gente não consegue conceber esse conceito de nascer espiritualmente. Nós temos um defeito muito grande de somente aceitar as coisas que nós compreendemos. As coisas que nós não compreendemos, que temos dificuldades, naturalmente nós deixamos de lado. Naturalmente. Sabe? E é interessante que Paulo diz que ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, 14, que ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Por que não entende as coisas de Deus? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, para entender as coisas de Deus, só sendo iluminado pelo Espírito Santo. Só sendo iluminado. Então, Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que ele diz assim: olha, sem Cristo, o homem está morto em seus delitos e pecado. Agora preste atenção, sem Cristo, embora o homem esteja vivo fisicamente, para Deus, ele está morto espiritualmente. Não há conexão dele com Deus. Ele pode estar vivo fisicamente. Esse é um paradoxo para quem é racional, um paradoxo para quem foi um dia um ateu, é um paradoxo. Como é que está vivo fisicamente e está morto espiritualmente? Como? A gente entende que somente através da regeneração realizada pela morte e ressurreição de Jesus, o homem é perdoado, salvo e vivificado. Então, olha, nós vimos que a circuncisão é sinônimo de obediência e que incircuncisão é sinônimo de desobediência. Vimos que todo salvo em Jesus tem o coração circuncidado pelo próprio Deus. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. E agora, eu preciso fazer uma espécie de uma diferenciação para entender o nascimento espiritual com o nascimento biológico. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, e por favor, me perdoe se eu estiver sendo repetitivo. Na conversa que Jesus teve com Nicodemos, está narrado na João, no capítulo 3, Nicodemos é considerado o príncipe dos judeus, o mestre dos mestres, respeitado por todos. E ele chega para Jesus e diz assim: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele, com essa pessoa. Repara que Nicodemos não faz nenhuma pergunta para Jesus, e Jesus também não responde. Ele faz uma afirmação para Jesus, e Jesus apresenta para ele uma outra afirmação. Nesse mesmo contexto ele diz: Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não fez essa pergunta, mas Nicodemos fica pirado nesse momento. Ele vira para Jesus e diz: Jesus, espera aí, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Diz: não, Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te dizendo que para ver o reino de Deus, a pessoa tem que nascer espiritualmente. E nascer espiritualmente é ter o coração circuncidado pelo próprio Deus. Jesus diz para ele assim: olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então preste atenção numa coisa: através do nascimento biológico, nós herdamos características físicas dos nossos pais, e essas características físicas nos tornam semelhantes aos nossos pais, a tal ponto de vermos uma criança e olharmos para ela e dizer: parece demais com os pais. Por que parece? Por conta das características da genética. Os filhos são semelhantes fisicamente aos pais, herdaram
características genéticas dos pais. Agora presta atenção, no nascimento espiritual, nós não herdamos imediatamente a característica de semelhança de Cristo. Sabe por quê? Porque a pessoa que é salva, ela tem o seu coração circuncidado, no momento assim, ó, salvo, mas aí, para ela se tornar semelhante a Cristo, ela precisa ser transformada, passar por um processo de santificação. Aí que está a diferença entre salvação e santificação. Salvação, ela é salva imediatamente, mas não tem ainda a semelhança de Cristo, porque aquela semelhança que foi lá no Gênesis, que nós fomos criados à imagem e semelhança, está borrada, e ela precisa ser limpa pela palavra, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, através da santificação, nós nos tornaremos semelhantes a Jesus. Eu gosto muito, e vocês, acho que essa frase, se alguém pudesse dizer qual é a frase do Acácio, alguém ia falar isso. John Wesley diz que através da salvação, Jesus nos tira do mundo, e através da santificação, Ele tira o mundo de dentro de nós. Através da salvação, Jesus nos puxa do mundo, porque antes da salvação, nós éramos propriedade do diabo. Agora, nós somos propriedade, povo exclusivo de Deus. Somos salvos, mas ainda estamos com o coração cheio de sujeira, que precisa ser limpo pela palavra. Então, aí entra o processo de santificação. Enquanto houver mais do mundo dentro de nós, menos semelhantes seremos a Cristo. Repetir. Enquanto houver mais do mundo dentro de nós, menos semelhantes seremos a Cristo. Menos semelhantes seremos a Cristo. Agora, preste atenção, como é que Paulo, ele diz algo que nos choca em relação a isso. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E sabe, João, na primeira carta dele, ele diz uma coisa impactante em relação a essa santificação. Olha só o que ele fala. Amados, 1 João capítulo 3, versículo 2, se você colocar para mim vai ser ótimo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ele está dizendo, amados, agora que você foi salvo, você faz parte da família de Deus. Agora que nós fomos salvos, nós fazemos parte da família de Deus. Então, amado, agora que somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não somos semelhantes a Ele. Ele vai complementar dizendo assim, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olha só, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, essa é a diferença entre o nascimento biológico e o nascimento espiritual. Agora, eu preciso ainda discorrer sobre o que eu chamei de circuncisão e a infertilidade espiritual. O que tem a ver? O que isso tem a ver? Porque o título da mensagem era o coração circuncidado faz discípulo. Então eu preciso falar sobre isso também. Veja, enquanto a circuncisão na carne era uma marca visível, isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 10, a circuncisão do coração ninguém pode ver, é uma marca invisível. A gente vê a circuncisão no coração pelas obras que o cristão produz, e essas obras é que vão evidenciar a obediência a Deus.
Então, a circuncisão do coração é uma marca invisível. Então, todo coração, ou todo cristão que é circuncidado para obedecer e gerar filhos na fé, ele tem que ter a obediência a Deus em seu coração. Na Bíblia, a desobediência é sinal de um coração incircunciso, de um coração rebelde. E por isso, a desobediência, ou um coração incircunciso, ele constitui-se na principal causa de infertilidade espiritual. Infertilidade espiritual porque ela impede a geração de filhos na fé. Paulo, interessante que Paulo, ele se refere a Timóteo como o meu verdadeiro filho na fé, aquele que ele gerou através da fé. Então, somente através da circuncisão do coração, a desobediência pode ser aniquilada. Pode ser aniquilada. Então, sem a circuncisão do coração, que é realizada pelo próprio Deus, o homem é considerado infértil. Quem não tem o coração circuncidado pelo próprio Deus é considerado infértil, não pode gerar vidas, não pode fazer discípulos, que obedeçam a Deus. Então, sem obediência a Deus, nós somos incapazes de fazer discípulos obedientes. Vou repetir: sem obediência a Deus, somos incapazes de fazer discípulos obedientes a Deus. Então, não fazer discípulos pode ser a consequência de um coração incircunciso. Mas, espera aí, não é só isso. E aqui eu quero dar uma pausa e abrir um aspa, porque lá na frente eu quero tratar desse assunto, porque nem sempre não fazer discípulo é sinal de um coração incircunciso. Pode ser sinal de um coração que precisa ser, é um coração circuncidado, que é de uma pessoa salva, mas que precisa ser limpo para produzir frutos. Precisa ser limpo. Então, eu quero agora tratar com vocês um outro ponto, que é um coração incircunciso, ele é infrutífero, é infértil e é estéril. Presta atenção no que a gente vai discorrer neste ponto. Olha, de acordo com a medicina de reprodução humana, estamos tratando agora do nascimento biológico, um indivíduo, homem ou mulher, ele é considerado infértil, tá? Quando ele apresenta alguma alteração no sistema reprodutor. Essa alteração no sistema reprodutor pode diminuir, ou impedir, ou incapacitar de gerar filhos. Então, ele é considerado, para a medicina, como uma pessoa infértil, ou seja, incapaz de gerar vidas neste momento. Então, a gente precisa entender dois pontos: dificuldades e incapacidade. A infertilidade é a dificuldade de gerar filhos, é uma condição temporária, ela pode ser tratada. A infertilidade é uma condição temporária que pode ser tratada. A esterilidade é a incapacidade de gerar filhos e é uma condição permanente. Ela não pode ser tratada só através de um milagre divino, porque a medicina não consegue, só através de um milagre. Então, tratando essa infertilidade biológica, o que os casais fazem? Um casal, por exemplo, que deseja ter filho, mas não consegue, a gente poderia convidar eles para frequentar a nossa igreja e beber da nossa água aqui, né? Não, brincadeira, desculpa, não tem graça nenhuma. Então, um casal que deseja ter filhos, mas não consegue, ele precisa descobrir a causa que impede ele de beber essa água, não. Desculpa, fica na cabeça impregnado, Então, o casal que quer ter filhos, mas não consegue, ele precisa descobrir a causa, e a causa pode ser uma causa temporária ou uma causa permanente. Se a incapacidade
for permanente de gerar filhos, essa pessoa ou esse casal são considerados estéreis. Mas se eles desejam ainda serem pais, eles podem optar pela adoção. Esse é um caminho normal para casais estéreis. Mas se for verificado uma dificuldade, não incapacidade, uma dificuldade de gerar filhos, o médico pode prescrever remédios para tentar mudar aquela condição temporária de infertilidade. Ou o casal também pode optar por uma inseminação artificial. Esse é o segundo modo, né, para se tratar essa questão da infertilidade. Mas e quanto à infertilidade espiritual? O que fazer? Bem, quanto à infertilidade biológica, existe esse método. E quanto à infertilidade espiritual, o que fazer? Aí eu queria que projetasse agora João 15, eu não vou pedir para vocês levantarem não, como costuma fazer o pastor, é porque nós vamos discorrer versículo por versículo. João 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. É interessante que no contexto, quando Jesus ensinava, ele sempre utilizava como a sua metodologia era apresentar com um contexto o que aquele povo estava vivendo, estava presenciando. Se ele estivesse falando para a maioria pescadores, ele usava mostrava o reino, comparava o reino com aquela atividade daquele povo. E aqui especificamente, ele está trazendo em João 15 uma comparação, fazendo uma comparação de uma atividade muito comum, que era a atividade da agricultura naquela época ali. Então, até hoje, a videira, ela cresce em toda a Palestina. Então, e todo agricultor, todo ano ele vai podar os ramos para produzirem frutos de qualidade. Essa é uma atividade normal. Mas, vejamos o que ele fala em João 15, no versículo 1 a 8. Aqui nessa passagem, há três personagens, e é a videira, que é Jesus, os ramos são os crentes, o lavrador, que é o próprio Pai, e essas três personagens estão relacionadas com uma função: produção de frutos. Olha só o que ele diz, versículo 1: eu sou a videira verdadeira. Jesus está se apresentando como a fonte da vida. Eu sou a videira verdadeira. E ele diz: o meu pai, o dono, o proprietário, é o lavrador. Tá? Aí no versículo 2, ele fala uma coisa que deixa a gente um pouco intrigado. Ele vai dizer assim: olha, todo ramo, ou quem é um ramo? Crente. Todo crente que estando em mim não der fruto, ele o corta. Como assim, Jesus? Estando em mim, um crente que estando em Jesus não dá fruto? Ele prossegue: e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Aí no versículo 3, ele olha para os seus discípulos e diz assim: olha, vocês já estão limpos, vocês já estão limpos pela palavra, vocês não precisam se preocupar com isso, vocês já estão limpos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No 4, ele vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Mas aí Jesus traz uma advertência, presta atenção nessa advertência. Olha, o ramo, ele não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Então, se vós não estiverem em mim, vocês não podem dar fruto. Tá? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele dá essa advertência e logo em seguida ele traz uma espécie de julgamento, uma punição. Ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será cortado, lançado fora, à semelhança do ramo, e secará e lançado no fogo. Se alguém que estando em mim não der fruto,
a semelhança do ramo, será cortado, lançado fora. Aí ele dá primeiro uma advertência, dá um julgamento, uma punição, mas aí ele traz um benefício. No versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, vocês podem pedir, e vos será feito. Sabe por quê? Ele vai dizer: porque nisso o Pai é glorificado, em que dês muitos frutos. E quando vocês dão muitos frutos, vocês se tornam meus discípulos. Perceberam o quão maravilhosa é essa palavra? Mas o que me chamou a atenção, e é o que a gente está analisando aqui, são os ramos que estão na videira, mas que não dão frutos. E aqui só tem uma explicação para isso, no meu entender. Uma pessoa que diz estar em Cristo, está, lá no versículo 2, o ramo que estando em mim não der fruto. Então, uma pessoa que diz estar em Cristo, mas que não faz discípulo, não consegue produzir frutos que mostrem arrependimento. Há duas possibilidades para essa pessoa. A primeira, pode ser um cristão estéril, um ramo seco, ou pode ser um cristão infértil. Ele precisa ser limpo para dar frutos. Vamos analisar agora as duas situações. O cristão estéril, ele é incapaz, ele tem uma incapacidade permanente de fazer discípulos, porque ele mesmo não obedece a Cristo. Aqui, normalmente, eles são chamados de cristãos nominais. Esses cristãos nominais são aqueles que ainda não têm o coração circuncidado. Eles ainda estão nos seus delitos e pecados. Precisam ter coração circuncidado. Jesus se refere a essas pessoas, como ele está registrado em Mateus 15, 8, ele diz assim: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Paulo diz para Tito, na carta que ele escreveu, diz assim: Tito, essas pessoas confessam que conhecem a Deus, mas eles negam através de suas obras. Eles são desobedientes. Sinônimo de desobediência, incircunciso. Paulo vai mais duro ainda na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ele diz assim para essa pessoa: examinai-vos a vós mesmo, se permanecerdes na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se és que não já estáis reprovado. Então, um cristão nominal, ele é infrutífero, porque não produz frutos dignos de arrependimento. Diz que tem fé, mas não tem boas obras. Um cristão nominal é infértil, porque não tem filhos espirituais. E ele é estéril, porque não gera discípulos. Olha só o que Deus fala para Ezequiel, no capítulo 33, versículo 31. Ezequiel, eles vêm a ti, se assentam diante de ti como meu povo, como se meu povo fosse. Ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra. Esse é o cristão nominal ou cristão estéril. Vamos analisar o outro. O cristão que está em Cristo, mas não produz frutos. Esse cristão, ele pode estar vivendo uma condição temporária de infertilidade. E essa condição temporária, ela é tratada através da palavra. Lembra quando Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra? Foram limpos pela palavra? Esse cristão agora, infértil, que não produz vidas em Cristo Jesus,
pode ser tratado pela palavra, para que ele possa ser limpo, de tal forma que produza mais fruto. O que ele fala nesse mesmo versículo 2? Ele limpa para que ele produza mais frutos. Como é que a gente pode produzir fruto? Eu entendo que na medida que o cristão, já estou terminando, o cristão é santificado, ele se tornará limpo pela palavra para gerar discípulos. Então só através disso é que ele pode gerar discípulo. Agora, tratando um cristão que não faz discípulos, se eu estou em Cristo, o versículo diz, estava em Cristo, mas não produz fruto. Se eu estou em Cristo e não faço discípulo, como saber se eu sou apenas infrutífero ou se eu sou estéril? Cuidado, não cabe a nós julgar ninguém. Jesus faz essa advertência no capítulo 7 de Mateus. Ele diz que a gente vai conhecer os verdadeiros cristãos através dos seus frutos. O fruto autentica o verdadeiro arrependimento, assim como as obras evidenciam a fé. Então, o cristão, preste só atenção para isso. Paulo está se referindo em Efésios, no capítulo 5, 11, 14, ele está se referindo a crente, ao cristão que não obedece. Paulo diz que essa pessoa é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Ele admoesta. Olha só, olha o aviso que Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, a circuncisão no coração, ela nos torna obediente a Deus. Vocês perceberam, concluindo, a circuncisão, quer seja na carne, ou quer seja no coração, ela afeta a reprodução de vidas. Circuncisão, quer seja na carne, ou no coração, afeta a reprodução de vidas. Então, uma pessoa que está verdadeiramente em Cristo, tem um coração circuncidado para fazer discípulo, mas, se assim não faz, isso não significa que ela não é salva, não significa que ela não tem o coração circuncidado, significa apenas que ela precisa ser limpa pela palavra, ela precisa se consagrar, precisa ser santificada para produzir frutos. Então, uma pessoa que está em Cristo, mas tem dificuldade para fazer discípulo, ela está numa condição temporária de infertilidade, porque ela ainda não amadureceu espiritualmente. Ela precisa ser tratada pela palavra, ela precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Olha só o que John Piper falou: é verdade que Deus quer que todos deem fruto, sendo que para gerar frutos, precisa rever o seu compromisso e fortalecer o seu relacionamento com Jesus, para assim estarem aptos para incentivarem outros a terem comprometimento com o reino de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu Espírito, Senhor, que nos dá discernimento. Obrigado, Senhor, porque tu nos amas, Senhor, e tu não nos castigas segundo o que nós merecemos, Senhor. Obrigado, Pai, porque diante da tua misericórdia, tu ainda nos limpa, Senhor. Mesmo, Senhor, às vezes procuramos nos sujar com a mesma sujeira todos os dias, como o porca que volta para a sujeira, Senhor. Assim somos nós, Senhor, quando nos apegamos demais a um pecado que não queremos largar, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos santifica, Senhor, nos ajuda a desejar ardentemente a salvação, a santificação, Senhor, para que possamos estar diante de Ti com um coração disposto a obedecer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tirar o que o mundo colocou dentro de nós, Senhor, para que a gente possa, Senhor, a cada dia ser mais semelhante a Ti, Senhor. Pai, nos torna semelhante a Cristo, Pai, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa, Senhor,
queremos fazer a tua vontade, Pai, somos incapazes por nós mesmos de obedecer, Pai, se não for pelo teu Espírito, Senhor, se não for por Jesus, nada podemos fazer. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos. Amém.